sustentabilidade, convidamos para compor esse painel para falarmos sobre sustentabilidade para além das fronteiras, o que outros países têm a ensinar. Convidamos para subir ao palco a gerente de novos negócios para a América Latina da Avance, Adriana Lopes. Convidamos o diretor regional de operações Chile e América do Sul do grupo Aleática, Elvis Granzotti. Convidamos também o diretor, o Director General Vias Chile, Andrés Barberis. Convidamos a diretora do Instituto Brasileiro de Direito Regulatório, Natasha Smith. E o nosso moderador, o diretor da CNN, Daniel Hitchner. A gente tem aqui um painel internacional com 3 estrangeiros, todos hispanohablantes, e uma brasileira, como eu. Vamos tentar aqui fazer o nosso painel em português, com algumas pitadas de portunhol, caso do Andrés. Vou pedir só para ele falar um pouco mais despacito, e a gente vai tentando aqui aos poucos nos entendermos. Mas quando eu fui chamado aqui para moderar, e já passando a palavra aqui, vou começar justamente com o Andrés, quando eu fui chamado para moderar essa conversa, me lembrei muito do Fisalemos Soarese. O Fisalemos Soarese era uma perereca, não sei se vocês vão entender, um pequeno sapo que parou durante anos a obra do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro. Anos essa discussão sobre o Arco Rodoviário do Rio de Janeiro, uma obra importantíssima no Estado, e não se obtinha a licença ambiental, não me lembro se era a licença prévia ou a licença de instalação, por causa do famoso, preciso recorrer à minha colinha, Fisalemos Soarese. E foi assim com o bagre das usinas do Rio Madeira, foi assim com descobertas arqueológicas da Consebra na 060, que um lote de concessão que envolve a 060, a 262, a 153. Esses problemas, surpresas ambientais, arqueológicas, têm sido muito recorrentes no histórico de concessões e mesmo obras públicas no Brasil. Por isso mesmo, eu queria trazer um pouco dessa experiência internacional e do Chile, que o Andrés nos traz, para dar esse pontapé inicial para ele. Então, eu queria ter uma ideia, você podia explicar um pouco para a gente, Andrés, que elementos de sustentabilidade nos negócios são importantes para os investidores, e considerando essa experiência internacional em outros países que vocês têm, o que é mais importante na hora de engajar esses investidores nos contratos de concessão e infraestrutura? A palavra com você. Bueno, ¿me escuchan bien? Voy a ir lento para que me puedan todos entender. Desde ya quisiera agradecer la invitación a poder participar en este panel y aprovecho de saludar también a todos los otros panelistas aquí presentes. Me gustaría partir primero presentando a Abertis, que es el grupo al cual pertenece Vías Chile. Abertis es un líder global de infraestructura en autopistas, con presencia en más de 13 países. Es un operador de infraestructura y es un inversionista de largo plazo. Además, es una empresa que tiene diversificado su portafolio en el mundo, donde sus principales mercados son Francia, México, Brasil, Chile y España. Y en Brasil está presente a través de Arteris, que a su vez es titular de 7 concesiones de autopista en este país.
un poco yendo a empezar a responder las preguntas. Respecto, ¿qué elementos son esenciales para hacer una inversión de largo plazo en un contrato de concesión? Para nosotros son 5 elementos. El primero, seguridad jurídica, el rule of law. El segundo, institucionalidad. Nos referimos a que hay institucionalidad, que el sistema de concesiones esté compuesto de un grupo de agencias públicas que le permitan poder desarrollar correctamente los proyectos. El tercero vendría a ver que en aquel lugar haya un mercado financiero que permita financiar las obras. En el cuarto elemento es que se estén proponiendo por parte del gobierno proyectos que sean atractivos, que sean win-win para todas las partes. Y por último, y un poco entrando a este tema de la sostenibilidad, más bien regulatoria, desde nuestra perspectiva, es que el modelo de concesión y los contratos sean sostenibles en el tiempo. Y ahí quisiera ahondar en los aspectos que para nosotros consideramos que hace que un modelo o un contrato de concesión es sostenible en el tiempo y por ende nos es atractivo poder invertir en los países que tengan estas condiciones. El primero, a nuestro juicio, es que tiene que haber un espíritu de asociatividad entre lo público y lo privado. Lo segundo es que tiene que haber un consenso político transversal acerca de las ventajas del modelo de concesiones. Esto último no siempre ocurre. Hay ejemplos cercanos. Yo he tenido la experiencia también de trabajar en Argentina y he tenido algún cargo regional y he podido observar, por ejemplo, que en el 2018 Argentina intentó implementar un modelo de concesiones PPP que adjudicó varios proyectos y inmediatamente el gobierno siguiente tomó la decisión de dejarlo sin efecto. Otro punto que para nosotros también es relevante es la sostenibilidad tarifaria de los proyectos. ¿A qué me refiero? La tarifa tiene que ser obviamente socialmente aceptada, pero también el proyecto en sí y toda su infraestructura adyacente tiene que tener una tarifa sostenible. De lo contrario, todo el modelo de concesión va a ser resistido por la ciudadanía y va a tener mala reputación. Ejemplos de esto también lo hemos vivido en mi país. En las autopistas urbanas de Santiago solían tener un incremento tarifario de 3,5% anual sobre inflación cada año. Y la idea era partir con tarifas bajas que fueran subiendo en el tiempo en línea con el crecimiento de los salarios. Pero después de la implementación por muchos años, resultó que estas proyecciones no se cumplieron y no quedó otra que entrar en una negociación con el MOB y terminar, con el gobierno en este caso, y terminar eliminándolas mediante una compensación. Otro aspecto que miramos es que el concedente tenga un equipo, una estructura que sea suficiente, capacitada y empoderada para poder gestionar adecuadamente los distintos aspectos que comprende un contrato de concesión, ya sea en su etapa de ingeniería, en su etapa de operación, en su etapa de construcción, incluso cuando se requiere modificarlo. Y ahí entro a otro tema que también nos parece importante analizar o miramos que los contratos sean modificables. ¿Por qué? Porque las necesidades sociales van apareciendo permanentemente y muchas veces no son previsibles. Por lo cual es muy importante que sean modificables y que sean ágiles en ese aspecto. Y aquí quiero entrar a dos puntos que para nosotros son muy relevantes para analizar la sostenibilidad de un modelo y ver si este es atractivo. El primero tiene que ver con el sistema de resolución de conflictos. Nuestra experiencia nos ha llevado a que el modelo de resolución de conflictos es una pieza esencial para el éxito de un modelo de concesiones. Y hemos advertido que un modelo de arbitrajes suele tener mejores resultados resolviendo los problemas, las controversias entre el concedente y el concesionario, y en tiempos más bien razonables. Y en esto quisiera ser bastante claro, digamos. Hemos tenido algunas malas experiencias y nos hemos dado cuenta que los tribunales ordinarios, como mecanismo para resolver controversias entre lo público, entre el concesionario y el concedente, para nosotros puede llegar a ser un desincentivo para invertir en un país. Y en ese sentido creemos que hay experiencias positivas y negativas que lo dejan bastante claro. Una negativa
fue el modelo de concesiones argentino de los 90, en el cual yo tuve la oportunidad de participar en esas concesiones 5 años, y me di cuenta que uno podría decir que fracasó porque además de la falta de consenso político, había una ausencia de un buen modelo de resolución de conflictos que hubiese sido vinculante para el Estado. Por otro lado, en el caso chileno, creo que el modelo chileno ha sido un modelo que ya lleva 30 años y con bastante éxito, y creo que una herramienta esencial ha sido su sistema de resolución de conflictos. Este le ha dado garantía a las partes, ha resuelto los temas en tiempo debidamente razonable, ha resuelto temas de reequilibrios, de construcción, de multas, de distintos temas en general, y ha sido, a mi juicio, una pieza esencial para proteger el modelo de concesiones cuando éste ha sido cuestionado en algunos momentos durante estos 30 años. Y el último aspecto que nos parece esencial para analizar la sostenibilidad de un modelo concesional, sobre todo desde la perspectiva regulatoria, tiene que ver con su modelo de sancionatorio o de multas. Todos sabemos que las multas tienen que estar bien definidas, que tienen que generar un incentivo al cumplimiento y que las multas tienen que ser proporcionadas con el daño que genera el no cumplimiento de lo establecido. Pero si la multa es desproporcionada y un pequeño incumplimiento genera multas muy cuantiosas, lo que hemos observado es que a la larga no solamente afecta al concesionario, termina afectando todo el modelo de concesión. Y si a eso le agregamos que las multas tienen que ser reclamadas frente a tribunales ordinarios, a nuestro juicio el modelo sancionatorio se vuelve inviable. Y esa experiencia, lamentablemente, es lo que hemos observado en Brasil. Hoy día uno ve las estadísticas dentro del Grupo Abertis y las autopistas brasileras representan el 99% de las multas de todo el Grupo Abertis. Y si yo lo comparo con Vías Chile, que es la empresa que me toca dirigir en Chile y que además tiene un tamaño muy similar al de Arteris, a nosotros anualmente el concedente chileno nos debe imponer multas que no deben superar el 0,2% del ingreso. Y nos parece a nosotros más que suficiente para incentivarnos al cumplimiento. Y en ese sentido, un poco yendo a la experiencia extranjera, me refiero al modelo chileno de sancionatorio. Han habido 2 etapas, una anterior al 2010, al contrato anterior al 2010, donde la facultad del concedente estaba incluso limitada para imponer multas cuantiosas, en el sentido que para imponer multas sobre 30.000 euros aproximadamente requería autorizaciones de las comisiones arbitrales. Y después del 2010 fueran un modelo de niveles de servicio que han establecido, que debo reconocer que también es bastante desafiante sus KPI, pero también han avanzado hacia un modelo de incentivos al cumplimiento mediante premios económicos. Y creo que eso último es algo que invito, digamos, a considerar en los modelos concesionales y que me parece que son aspectos a tener en cuenta. Y es un poco lo que nosotros miramos como aspectos relevantes para hacer una inversión y para entender que un modelo concesional e um contrato de concessão são sostenibles no tempo. Andrés, quando você faz essa sua apresentação inicial, você destaca, se eu entendi bem, estou assumindo aqui que eu entendi corretamente a sua mensagem, que você tem elementos de incerteza jurídica ao longo do processo de concessão, contratos que são vivos e que vão tendo essas incertezas jurídicas, de um processo sancionatório que pode ser mais ou menos pesado. Aqui no Brasil, pelo que você descreveu, muito pesado. É a partir desse ponto que eu queria passar a palavra para a Adriana, que é da Vinci, uma empresa francesa em franco crescimento aqui no Brasil, para te perguntar, Adriana, como o Brasil pode ser enxergado com esses elementos que o Andrés mencionou, vis-à-vis outros países, outras experiências que você tem internacionalmente. E aí vem a pergunta de sempre. O Brasil tem um arcabouço regulatório, incertezas jurídicas, processos sancionatórios mais complexos, mais difíceis ou menos difíceis e complexos do que em outros países? Obrigada, Daniel. Vocês conseguem me ouvir? Obrigada, Andrés. Eu vou retomar algumas das coisas que você falou também. Queria também, primeiro, apresentar a Vinci. A Vinci é uma empresa francesa de concessões de infraestrutura, aeroportos, rodovias, que entrou no Brasil em 2017 com o aeroporto de Salvador.
essa foi uma primeira história de sucesso para a ANSI aqui no Brasil. A entrada num país como o Brasil era meio assustadora para uma empresa francesa. Deu certo, incentivou a gente para continuar investindo aqui no Brasil. Entramos na Amazônia, numa região difícil, com a operação de 7 aeroportos na região amazônica. Essa experiência dos aeroportos foi o que permitiu a gente entrar no setor rodoviário também, o ano passado, com a aquisição, através de um M&A da Entrevias. Então, a nossa história aqui no Brasil é uma história de sucesso. Temos 3 contratos saudáveis, sem passivo regulatório, sem multa, onde conseguimos ser compliant, né, aos contratos que a gente tem, mediante a entrega de uma proposta que era realista, né, desde o início, e nos ajudou no relacionamento com os nossos 2 clientes, né? Então, graças a essa experiência que a gente teve em um asset, depois o outro, pouco a pouco a gente foi desenvolvendo um relacionamento muito bom com as autoridades, que permitiu, aos poucos, né, também entrar nessa flexibilidade dos contratos que você estava mencionando, Andrés. Concordo com você, quando a gente olha o setor rodoviário, as multas, especialmente no passado, e agora vai evoluindo os contratos pouco a pouco, eram e são pesados, né? Mas o modelo vai evoluindo aos poucos. Eu acho que também no passado, o que aconteceu no Brasil, que teve propostas que não eram realistas, de algumas proponentes, que chegaram num nível em que os contratos se renderam não sustentáveis. E hoje em dia estamos num processo que temos que, claro, resolver esses contratos que estão em situação difícil, para poder olhar para o futuro, a gente como concessionária estrangeira, vocês, todas as concessionárias aqui no Brasil, e continuar a desenvolver esse modelo de concessão. Nessas negociações que a gente teve com o governo, inclusive o Brasil já foi exemplar no nosso portfólio, nas compensações por Covid, por exemplo, onde o Brasil teve uma reação muito rápida de compensar as concessionárias de aeroportos por uma situação que era extraordinária e que não estava a concessionária não podia imaginar e não podia carregar com esse peso, né, de impacto do Covid. Mas o Brasil ainda tem desafios a serem resolvidos. Quando a gente olha para as multas, quando a gente entrega uma proposta, o objetivo é não ter multas, né, obviamente, igual a todo mundo. Mas tem multas que não tem como evitar, porque saem fora da competência da concessionária. A gente olha para o fator D, que muitas vezes é descrito como um incentivo para não atrasar as obras, mas que é aplicado, inclusive, quando não é a culpa da concessionária e tem um impacto nas tarifas que pode ser de 20% por ano, que obviamente não é sustentável, que não tem nada a ver com o que tem no Chile. Os limites de penalidades também, tem um medo no Brasil de chegar a término de contrato, né? Então, às vezes, chega num nível de penalidades que vale a pena sentar na mesa e resolver, no lugar de continuar a atrasar essa negociação, que aí entra o tema de resolução de conflitos também, que quando a gente olha para os contratos da terceira rodada, um tema que foi discutido há vários anos e ainda não foi resolvido, né? Então, temos que ter mais resiliência nessa resolução de conflitos para poder continuar avançando. O que a gente vê hoje? Temos uma preocupação com o futuro sobre o tema das repactuações, né? É um problema que tem que ser resolvido. Entendemos esse tema. Mas é muito importante mostrar para o mercado que é um tema do passado e que hoje em dia a concessionária que entregar uma proposta é uma concessionária que tem que cumprir o contrato, tem que entregar como estão as coisas no contrato, que não vai ter abertura no futuro para poder
renegociar os contratos, a não ser situação extraordinária, como teve o Covid, como pode ser o aumento dos preços de insumo, ou situações climáticas que também a gente está observando hoje em dia no Brasil. Em termos de sustentabilidade meioambiental, que a Natasha vai mencionar um pouquinho mais tarde, eu acho que os contratos também estão evoluindo bastante no Brasil, né? Estão sendo introduzidos temas de estándares de FSC, resiliência climática, que hoje em dia é o tema do Brasil, mas ainda tem vários desafios a serem resolvidos também. Quando falamos de resiliência climática, tem ativos que precisam de um investimento que a concessionária não pode resolver dentro do modelo de negócio dela, né? Então, a gente está convencida que tem que fazer estudos de resiliência climática, mas esse investimento associado à resiliência é um investimento que tem que ser acordado e compartilhado junto com o nosso cliente, que quem vai querer que a infraestrutura seja resiliente e seja operacional durante toda a vida da concessão e depois para a população. Adriana, muito obrigado. Eu vou virar a página que a gente falou um pouquinho, por enquanto, de sustentabilidade financeira e econômica dos contratos. Virando um pouquinho a página, eu vou passar para a Natasha Schmidt, que tem esse olhar mais global sobre os contratos, mas puxando um pouco para a sustentabilidade socioambiental. Engraçado porque a gente está falando aqui com um evento em Brasília. O mercado de carbono, por exemplo, tem duas propostas hoje em tramitação, uma na Câmara, uma no Senado. O Brasil sediará a COP 30 no ano que vem, ainda sem um mercado de carbono regulamentado. Isso é só um exemplo do quanto a gente tem ainda para avançar, para além daquele tema que a gente falou logo no início, do licenciamento ambiental. Natasha, se a gente pega esse olhar de sustentabilidade socioambiental nos contratos, como que você avalia o que o Brasil tem feito em termos de políticas públicas, mas também o trabalho das concessionárias? Se elas estão conseguindo endereçar bem esses desafios socioambientais e, de certa forma, se tem conseguido atacar os mesmos pontos com que elas já estão lidando nas suas experiências internacionais também. A gente está falando a mesma língua, mais ou menos, do que as concessões no restante do mundo? Obrigada pela pergunta, Ninel. Bom dia, já boa tarde a todos. Eu vou falar aqui em razão da minha experiência como co-chair da World Association of PPPs. É a maior associação mundial de PPPs e lá, enfim, não só PPPs rodoviárias, mas PPPs em diversas frentes, PPPs de infraestrutura, PPPs sociais. Como que esse tema de sustentabilidade ele é abordado? E o mais interessante é que aqui no evento, o modo como o evento está construído, a sustentabilidade está sendo colocada em diversos níveis. O que significa sustentabilidade? A primeira imagem que vem na nossa cabeça, a primeira referência é a sustentabilidade ambiental, questões ambientais, questões verdes. E sustentabilidade está muito ligado essa expressão, a desenvolvimento sustentável. Está ligado a ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E a gente tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 17 objetivos que não estão todos conectados diretamente com o meio ambiente. Tem a conexão com questões sociais, tem conexão com questões de governança, com parcerias público-privadas com as PPPs. Então, quando a gente fala de 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, a gente não está falando apenas da questão ambiental, a gente também está falando dessas outras frentes. Bom, quando a gente traz o tema das ODS para as PPPs e também para as PPPs, concessões rodoviárias, a gente também tem que olhar um outro número. Se a gente for na database do World Bank, nós temos, desde que se começaram os projetos de PPP, 8.840 projetos de PPP na database do World Bank, 1990 até metade de 2023. O que isso significa? Significa que são 163 países que estão na base lá do World Bank. Significa 264
projetos por ano, significam 2 projetos de PPP por país por ano. Existe uma deficiência de projetos de PPP no mundo. E se a gente entende que PPPs são um instrumento, são uma ferramenta para desenvolvimento sustentável, para chegarmos nas metas dos ODS, falta projeto de PPP. O que isso nos leva a pensar? Dentro da UAP, nós temos uma intervenção importante na UNECE. A UNECE é a Comissão Europeia das Nações Unidas, a Comissão Econômica Europeia para as Nações Unidas. E lá nós temos um comitê específico para PPPs. Então, é na Europa, Comissão das Nações Unidas na Europa para PPPs. E lá a gente estuda especificamente como é que os ODS podem ser trabalhados dentro das PPPs. Como é que as PPPs se tornam um instrumento dos ODS? Como que, por meio das concessões, a gente atinge esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? E a gente tem 5 premissas, quais são os resultados que a gente espera por meio das PPPs para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses 5 são que as PPPs promovam acesso igualitário aos serviços que estão sendo objeto daquela PPP, que as PPPs tenham sustentabilidade fiscal e econômica, e aqui tem muita relação com o que os senhores estavam falando antes. Então, dá para ter uma PPP, se imaginar que sustentabilidade está desconectado de uma sustentabilidade econômica e fiscal, olhando aqui para o lado do setor público, num projeto. Que elas tenham a sustentabilidade ambiental e social, isso significa gerar impacto positivo, né, e minorar impacto negativo dessas PPPs. Isso significa replicabilidade dos projetos. Projetos têm que ser replicáveis, né, por questão, inclusive, de custo, né, e oitiva, sabermos ouvir os stakeholders desse projeto. Então, são esses 5 outcomes que a gente trabalha na UNECE na hora de desenvolver os projetos de PPP. Bom, pegando aqui o ponto específico da pergunta, que é esse terceiro outcome, esse terceiro resultado, o que a gente vê? Um foco muito grande em ações climáticas de sustentabilidade, principalmente de transição energética, e um foco menor, e é importante falar isso, inclusive em razão do painel anterior, estava escutando o secretário Pedro Capelupi falando, em adaptação. Tá? Isso é muito natural, isso não é algo do Brasil, isso é algo mundial. Tanto é algo mundial que, orçamentariamente falando, 96% do orçamento dedicado para ações climáticas são destinados a ações de mitigação. 4% desse orçamento é destinado para ações de adaptação. E qual que é o problema disso? O problema vem no bolso. É muito mais caro você precisar resolver o problema do que adaptar antes. Um exemplo claro disso está no evento climático extremo que aconteceu, que todo mundo conhece, que foi o furacão Katrina, né? É um exemplo claro. O furacão Katrina teve um orçamento de reparação de toda a região que foi afetada, orçamento público de 120, mais ou menos 120 bilhões de dólares. No entanto, esse até hoje não significa a perda econômica que a região teve em razão da migração em massa por causa do evento climático. Ou seja, o Estado não voltou à situação fiscal, a região não voltou à situação fiscal, que nem se equipara aos 120 bilhões que foram investidos para a recuperação da área. Então, a perda é muito grande. Então, se começa a olhar para além das ações de mitigação para as ações de adaptação. E daí, vindo aqui para o Brasil, Daniel, fechando aqui a tua pergunta, existe sim um movimento que se vê muito recente, inclusive, bom destacar, tanto da NTT, Ministério dos Transportes e outras agências também, mas falar especificamente da NTT, para começar a incorporar isso dentro dos projetos. Tem uma resolução recente que estava em consulta pública da NTT, inclusive, destinando parte das receitas das concessões para ações climáticas. E aqui a gente entra num cenário, Daniel, em que a gente precisa estar mais atento para essas diferenciações entre investimento em mitigação e investimento em adaptação. Essa resolução trata das duas coisas.
porque tem resultados diferentes. A mitigação aqui, quando a gente está falando de emissões, está falando de mercado de carbono, está falando redução de emissão, a gente está falando do uso racional de água, enfim, tudo que diz respeito à descarbonização e impactos climáticos imediatos, mas o fato é que, cientificamente, a gente já tem uma situação complicadíssima. Os gases de efeito estufa que já estão na atmosfera, já estão gerando mudanças climáticas, já estão gerando eventos extremos e já estão gerando necessidade de adaptação. Então, observar a questão de como que os contratos, como que as PPPs podem ser melhor encaminhadas, sob o ponto de vista de adaptação, sob o ponto de vista de mitigação, é um trabalho que está sendo iniciado aqui no Brasil. Os eventos, como o do Rio Grande do Sul esse ano, aceleraram isso. É difícil trabalhar com esse assunto com a bicicleta, em cima da bicicleta, né? Mas é assim que tem acontecido no mundo. Aqui, a situação do Katrina, que eu comentei, os Estados Unidos só foram parar para ter um National Disaster Framework depois do Katrina, e anos depois do Katrina. Né? Foi cerca de 5 anos depois que eles conseguiram realmente aprovar o projeto de lei que estabeleceu como nos Estados Unidos esses desastres iam ser encaminhados. E PPPs foram um pilar super importante na recuperação. Então, sim, a gente hoje aprende pela dor, mas perceba esse movimento do executivo, das agências reguladoras, em prol dessa agenda. Elvis, a Natasha fez aqui um zoom na agenda socioambiental dentro das PPPs e das concessões puras. Eu queria te propor um movimento inverso. A gente dá um zoom out agora, olhar um pouco mais de forma panorâmica, pegar a sua experiência no Chile. O Elvis representa aqui o grupo Aleática, que é um grupo importante de concessões no Chile. E aí, se você pegar essa sua experiência no Chile, jogar aqui para o Brasil, você tem no Chile um arcabouço regulatório, um grau de judicialização, mecanismos de revisão dos contratos e otimização ao longo dos contratos, mais ou menos como existe no Brasil. Ele é pior, ele é melhor. O que você traz dessa sua experiência no Chile? Bom, Daniel, obrigado aí pela pergunta, ou pelas perguntas no final. Eu queria agradecer aqui, saudar os colegas, o Andrés aqui, o meu conterrâneo, apesar de não ser brasileiro, mas eu, claro, eu tenho uma vivência dos contratos aqui no Brasil, né, mais de 20 anos nas concessões aqui, e os últimos 5 vivendo em outros países, em concessões. Então, eu acho que tenho forma de realmente comparar com essa visão de fora e comparar como é que nós estamos de um lado ao outro. Primeiro, apresentar também o Grupo Aleática, ainda não veio para o Brasil, né? É um grupo com fundo australiano que está presente hoje em 7 países, e importantes países na Itália, na Espanha, no Reino Unido, e também na América Latina, com México, Peru, Colômbia e Chile, muito forte no Chile, com mais de 20 concessões. E, claro, o grupo tem intenção de crescer muito mais, tem uma linha de infraestrutura inteligente, como a Natasha bem comentou agora há pouco. E, claro, muitas das ações são parte de estratégia do próprio grupo, dependendo do tipo de inversionista ele tem, de acionista. Então, isso também é algo que o Grupo Aleática hoje tem em todas as suas concessões. E antes de entrar no Chile, que eu já vou entrar, eu queria comentar também que de todos os países que a Aleática tem, principalmente na América Latina, eu queria destacar 2 antes de começar para o Chile, porque o Chile é um caso muito bom, né, de falar, e aproveitando aqui Andrés e tudo mais. Nós temos México e Peru em uma posição do mundo de concessões. Então são países onde os contratos de concessão, de rodovia principalmente, sofrem uma ação política muito grande. Então, claro, o México é um contrato muito antigo, o governo mexicano tem muitas concessões do governo, então é um tipo de contrato, ou um tipo de visão de concessão
de serviço público bastante distinta. Claro, o governo quer tomar parte das concessões, não vê tanto a iniciativa privada como um elemento importante. É um país que cresce muito, né? Principalmente porque é o vizinho dos Estados Unidos, então tem um crescimento orgânico de qualquer forma, mas um contrato de concessão muito simples. É um contrato o Marco Aurélio falava aqui de 1000 páginas dos contratos no Brasil. No México, se tiver mais de 50 páginas, é muita coisa. Então, é um contrato muito simples, uma baixa regulação, não tem multa, é um contrato quase que sem multa. Então, não é à primeira vista, para um investidor, parece ser um bom negócio, né? As tarifas são altas, o retorno é muito alto, mas não tem segurança jurídica, não tem regulação. Então, o México, eu acho que é um caso bastante interessante e que muitas empresas não investem aí pelo risco regulatório desses contratos de concessão, onde de um dia para o outro você muda o governo, muda a liderança e não há uma agência, não há uma regulação muito específica. E, por outro lado, o Peru também tem basicamente a mesma coisa, sofre muito de acordo à agenda política. Então, são países onde a gente verifica que os contratos são muito simples e, por outro lado, complicados no sentido de você atender algumas demandas do próprio investimento, dos níveis de serviço, que eu já vou falar um pouco do Chile, mas são rodovias concessionadas com uma baixa qualidade, porque no final não tem nenhum tipo de obrigação para fazer investimento. E como há uma briga muito grande política, claro, não há um direcionamento de para onde esse país quer ir, e os contratos acabam sendo complicados. E sem falar que ambientalmente, aí no México, por exemplo, você pode fazer qualquer obra sem necessidade de muitas licenças ambientais. Não há nenhuma preocupação por isso. As obras acabam ocorrendo de forma muito mais rápida, né, que no final também eu queria comentar algo que o Chile está vendo muito sobre esse assunto de licenciamentos, de permissões. Mas aterrissando no Chile, eu acho que sim, é um contrato que, de certa forma, é muito mais estruturado no ponto de vista de bases de licitação, ou seja, existe são muitas coisas que já estão previstas no contrato desde o início da concessão, desde a fase de obra. São contratos que o Chile tem basicamente 3 gerações de contratos de concessão, nos anos 90, né, nos anos 2000 e agora basicamente outra, em rodovias interurbanas, que eles dividem os programas em rodovias urbanas, né, da região metropolitana de Santiago, e em rodovias interurbanas. O Chile tem uma centralização de poder muito grande, né? Tudo se passava em volta de Santiago e região metropolitana, agora expandindo muito mais para as outras regiões sul e norte. O Chile tem uma geografia que todo mundo conhece bem típica, né? Um país muito extenso, mas tem 100 e poucos quilômetros de largura, com uma cordilheira que impede muita coisa. Então, acho que é um contrato, no final das contas, um contrato que é muito bem estruturado desde o seu início. A partir da segunda geração, a partir de 2010, como comentou Andrés, começou a ter uma melhora estrutural ainda mais. Então, existe dentro do Ministério de Obras Públicas, que é o poder concedente no Chile, já o conceito de concessões parte que o Chile concede tudo. Então, todos os aeroportos do Chile basicamente concedidos, serviços, os hospitais, muitas concessões de hospitais, né, e para o lado das rodovias, que representa dentro do programa uma grande parte, onde se vê uma estruturação muito importante, porque já vem de uma cultura já anterior, de que o governo, desde os anos 90 ou muito antes, olha, o governo não tem condições de investir, eu tenho que fazer parceria. E no Chile, todos os contratos de concessão eles chamam de PPPs, não? APPs, de aliança público-privada. Então, já parte daí que tudo lá é PPP, porque os contratos, no final das contas, têm vários elementos
tem alguns gatilhos, então existe gatilhos de ingressos mínimos que são garantidos, então se você estima que o seu contrato não vai atingir a arrecadação pensada ou estruturada no seu plano de negócios, existe uma ferramenta onde você ativa e o governo te paga uns ingressos mínimos. Então, assim, isso minimiza muito riscos durante a execução do seu contrato, que desde o início da licitação você já define um valor que você quer receber por essa concessão, né, que é um modelo, não é um modelo de menor tarifa no final, então, assim, o projeto está estruturado, ele vai ficar em pé com essa tarifa, com esse fluxo aproximado. Claro, se o fluxo não chegar, ele te garantiza um mínimo para você conseguir cumprir, e no final das contas, a licitação não canabiliza muito, não penaliza no final das contas os contratos, porque você parte de que as tarifas já estão definidas, as atualizações de preço definidas, e por outro lado, claro, quem ganhou a concessão define qual é o valor presente que ele quer receber total por essa concessão, e aí se toma o início do contrato, se ganha o leilão a partir de quem pede o menor monto, o menor valor de retorno por esse tipo de contrato, e depois se começa a partir esse contrato. Eu vejo que é muito estruturado, a questão de multas, como o Andrés comentou desde o início, não são multas que você não consegue pagar, ou seja, não é uma penalização extrema, são multas adequadas ao tipo de infração ou incumprimento que acabou dando por tipo de contrato. Então, é muito simples fazer essa gestão, você também pode recorrer das multas, você também tem a opção de alguns outros programas, e no final das contas isso agrada muito a quem vai investir no país. Então, é um país que tem hoje uma rede de concessões de rodovia quase 5.000 quilômetros, mas no final das contas são mais de 50 concessões, 50 e algumas concessões, são concessões de quilômetros muito menores do que aqui. Eu acho que isso é uma vantagem também para você controlar como você leva esse investimento, como esse contrato pode ser sustentável ao longo do tempo, né? E você vai ter um desenvolvimento muito grande de muita gente investindo, muita gente trabalhando, e no final das contas, por que eu vejo estruturado? Porque o governo ele toma em conta essa questão de níveis de serviço, ou seja, ele quer realmente um contrato que seja de qualidade, que o usuário tenha esse retorno, as tarifas sempre de acordo, que são muito adequadas, e comparando com outros países, o Chile tem uma boa tarifa de pedágio, não é mais barata que aqui, mas não é muito mais cara que aqui, se comparar com o México, que é 10 vezes mais caro do que aqui, e você tem uma qualidade menor. Eu acho que o Chile é um que se localiza muito bem, e, claro, a partir do Ministério de Obras, se tem uma direção geral de concessões, e dentro dessa direção geral você tem também as áreas que cuida de rodovia, cuida dos hospitais, e você consegue dialogar muito bem. Eu acho que a fala do ministro do TCU pela manhã, acho que foi muito interessante, e eu ouvi do Ministério, semana passada, eu estive no Ministério de Obras Públicas falando de melhorias nos novos contratos, e eles sempre chamam as concessionárias de parceiras. Então, é uma relação horizontal. Então, o ministro usou a questão vertical, né? Então, claro, você partir do momento que você já senta como réu num contrato de concessão, numa relação, num contrato de largo prazo, eu acho que isso prejudica muito, dá muito medo, e muitas vezes o risco é alto demais. Se alguém bota preço nisso, não ganha nenhum leilão aqui. Eu acho que isso tem uma diferença muito grande. E, claro, a resolução de conflito é muito importante. Então, no Chile, você já parte com uma comissão arbitral nomeada, então você sabe que qualquer tipo de conflito que suba muito, você já pode convocar uma comissão que é muito cara, né? E eu acho que também foi comentado no primeiro painel da manhã, custa muito caro você recorrer à judicialização, à arbitragem, e eu acho que nisso, depois o Chile tem uma implementação de um órgão importante, que é um painel técnico independente de concessões, onde todas as divergências desses contratos, que tenha o Ministério ou que tenha o lado da concessionária,
existe um painel, eles não chamam de comissão, é um painel técnico mesmo, independente, formado pela sociedade civil, com participação, obviamente, do governo federal nisso, mas todas as dúvidas, as concessões podem dirigir a esse painel, formado por especialistas em infraestrutura, advogados, onde esses profissionais têm também um mandato de 3 anos, alguma coisa assim, 3 a 5, onde, a partir daí, de forma independente, isenta, técnica, se avalia isso, se avalia as diferenças e onde você pode avançar bastante com as discussões. Natasha, você está me pedindo a palavra? Eu queria fazer um comentário conceitual, muito rápido também, por causa do nosso tempo. É muito interessante ouvir todas as intervenções aqui, para dizer que, conceitualmente, a gente está falando sempre, quando fala em sustentabilidade hoje, porque nós estamos vocacionados a fazer isso, em value for money. A gente está falando de o que significa custo judicial, o custo arbitral, enfim, multa, etc. A gente está sempre fazendo a análise dos contratos, das concessões, das PPPs, sob essa perspectiva de value for money. O que, dentro desse contexto inicial que eu falei, de que a gente precisa de mais PPPs para promover os objetivos de desenvolvimento sustentável e, portanto, isso significa um novo modo de pensar as PPPs e o value for money. Então, o que dentro da UNC nós fazemos, e esses são os guidelines que estão saindo, né, os guias, os estudos, etc., é para justamente que a gente passe a incorporar esse conceito de value for money e passe a se tornar, junto com o value for money, o value for people. Como que uma PPP passa a impactar positivamente as pessoas, trazendo valor e benefício para as pessoas. Então, a gente tem um zoom out, continua o value for money sendo incorporado na análise do life cycle, do ciclo de vida das PPPs, mas como que isso também começa a ser aferido pelo poder público, pela própria concessionária, para que o impacto positivo na vida das pessoas passe a ser aferido como critério de avaliação de sucesso dessas PPPs. Natasha, você traz uma excelente pergunta, que é: como que as concessões podem ser percebidas como um valor adicionado pelos usuários, pela sociedade, pelo poder e pelo interesse público de forma geral? Vou fazer aqui meu papel de jornalista, um pouco chato de vez em quando. As concessões, muitas vezes, são vistas como um ônus, pedágio, claro, ninguém gosta de pagar, mas se espera que você tenha a duplicação, o serviço melhor, aquela obra que há 30 anos se promete e o poder público não consegue entregar, o parceiro privado talvez possa fazer. Problema é que muitas vezes a gente se encontra em uma situação em que o poder, o parceiro privado, acaba não entregando aquilo que se desejava. Não entregou, pode ser por causa de uma pandemia, de uma crise econômica como a de 2015 e 2016, por causa dos problemas climáticos como enfrentados agora no Rio Grande do Sul, mas, ao fim e ao cabo, não entrega. Ninguém está querendo aqui uma regulação pesada, processos sancionatórios draconianos, não é nada disso. Não estamos falando de uma argentinização dos contratos, vamos dizer assim. Mas é claro que talvez seja positivo, e aí eu envelopo para vocês fazerem esse encerramento aqui com os comentários por parte das empresas de perder os seus contratos. Porque o histórico no Brasil não é de perda de contratos e nem tem que ser, eu não estou defendendo isso, nem tem que ser de perda de contratos. Mas os contratos não são resolvidos, nem pelas empresas que vão sempre alegar, demorou a licença ambiental, demorou o financiamento, o contrato se desequilibrou por motivos alheios à minha responsabilidade, mas o poder público também muitas vezes não consegue implementar a caducidade de um contrato que pode merecer a caducidade. Não falta um pouco de medo para as empresas também perderem os seus contratos e assim viabilizarem? Será que a gente precisou demorar 30 anos de concessões no Brasil para chegar a um mecanismo de repactuação, de consenso? Será que é esse o modelo para a gente chegar a bom termo?
deixo a pergunta aqui, cometo uma indelicadeza. Temos 5 minutos só para acabar. Peço desculpas, mas temos um cronograma a cumprir. Se vocês puderem fazer uma intervenção mais curta, 1 minuto e meio, digamos, para cada um. Por favor, Andrés. Bueno, un poco para ir concluyendo y respondiendo un poco el comentario. Yo creo que es muy valorable que permanentemente se esté valorando un modelo concesional y revisando que los objetivos perseguidos por todos los actores se van cumpliendo o no. O sea, yo creo que a la larga todos queremos un modelo concesional robusto, dinámico. Queremos que el concedente consiga el financiamiento de obras, que las obras se construyan y se operen adecuadamente. Y obviamente el inversor lo que busca es obtener un retorno razonable. Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante que si se hace una evaluación y se dan cuenta de que no se están cumpliendo los objetivos, algo está fallando. Y en ese sentido, creo que se debe trabajar en forma conjunta para arreglarlo. En otras palabras, creo que todos los actores que participan en un modelo concesional tienen que trabajar en conjunto para ir favoreciendo su maduración en el tiempo. Y en ese sentido, no solamente están los procesos de licitación, sino que también durante la ejecución de los mismos. Yo he visto, por ejemplo, puedo traer algunas experiencias en Chile. Hoy nos encontramos con 2 situaciones en el país. Una que tiene que ver en la lógica de ser un mejor vecino. Las obras de infraestructura afectando los lugares donde están presentes, porque hay muchas que están dentro de la ciudad, otras afuera. ¿Cómo logramos ser mejor vecino? Y con el Estado, con mucha iniciativa también de ellos, trabajando en hacer intervenciones en las rutas para ser un mejor vecino. ¿Cómo podemos tratar mejor a nuestros usuarios? ¿Cómo podemos tener un mejor contacto con las comunidades, con la sociedad? ¿Cómo podemos tener? Esas son cosas que yo creo que todos tenemos que ir trabajando. Y un poco siguiendo lo que dijo Natacha, se hablan de las PPP, y ahora se está empezando a hablar de PPP, y el último P sería people. O sea, tener en consideración a la gente también. Y yo creo que este es un aspecto muy importante que hay que ir trabajando. Y el segundo tema es el socioambiental, que está ligado al trabajo de las comunidades, pero también a ir incorporando los contratos, cosa que ya se ve en algunos destellos en Chile, por lo menos, de ir incorporando energías renovables, por lo menos en los edificios, ir metiendo temas relacionados con la huella de carbono. Lo que sí está siendo muy difícil en Chile tiene que ver con los permisos ambientales. Están siendo muy exigentes, está haciendo a veces mucha confusión entre los órganos, y esto está costando mucho sacar los permisos ambientales, está atrasando mucho proyecto, y es hoy día uno de los objetos más importantes del debate nacional. Andrés, me desculpe, vou ser muito mal educado com você, peço perdão, mas vou pedir uma palavra aqui da Adriana, pelo único fato de que nosso tempo aqui está estourando, por favor. Obrigada. Vou falar aqui rápido também. Eu acho que o que você colocou, Daniel, é muito importante. Os PPPs é para trazer um valor, e esse valor tem que ser entregue. Tem que ser entregue aos usuários, tem que ser entregue ao governo, tem que ser entregue ao planeta. Então, isso é o mais importante. Quando não é entregue, acho que é muito importante entrar rápido, entender a causa dessa não entrega. Às vezes é abertura a uma discussão com o governo para ver como que a gente resolve. Teve uma situação excepcional, aconteceu alguma coisa que explique isso. Ou às vezes pode ser que a melhor solução para os usuários, para a sociedade, seja o encerramento dos contratos mesmo. Então, acho que é muito importante ser rápido nessas decisões, ser resiliente. Sim, eu queria acabar com um ponto, assim, uma visão positiva, né? Eu acho que o Brasil está evoluindo muito com essas coisas. Acho que o governo tem uma discussão grande com as empresas privadas, com o objetivo de melhorar essa situação, mas também temos que olhar para o futuro e ter certeza que todas as decisões que estão sendo tomadas hoje vão trazer os bons atores para o mercado para conseguir que esse valor no futuro também, nos contratos futuros, seja entregue em tempo, em hora, em prazo, para conseguir ter o melhor impacto possível para a sociedade. Obrigada. Elvis.
Bom, rápido, duas mensagens que essa semana me chamou a atenção e eu acho que vai ser interessante também para esse entorno. Os países tem uma pesquisa da percepção de corrupção no mundo, né, que envolve 180 países. É importante falar que onde a Adriática tem os problemas com os contratos, são os países com os piores índices os piores índices de percepção da corrupção, ou seja, são países que, em teoria, são mais corruptos que outros. O Chile... Então você já sabe como resolver esses contratos. O Chile está na posição 29 de 180, o Brasil na posição 104, né, e o México na posição 120 e algo. Então, assim, esse ponto é uma mensagem importante. Países com baixa percepção de corrupção, o índice tem melhores contratos ou gestão de contratos. Não sei se isso se arrasta em algum momento do tempo ou não, mas fica aí a mensagem. E outro é que também acho, e comparando com o Chile, Brasil e outros países, a permissologia, que no Chile hoje em dia estão chamando permissologia, o presidente Boric sempre falando disso, e também é um problema do Brasil, que é autorizações, né? Autorização para a execução dos projetos. Então, ambiental, desapropriações, né? Outras autorizações que se fazem necessárias. O país, o Chile, um bom país, está sendo travado hoje em dia pelo assunto, e é o assunto do dia, e eu acho que vale a pena também, para o modelo Brasil, tomar em conta que se também não resolver esse lado, o investimento e essas concessões, qualquer uma de rodovia, de qualquer coisa, não vai cumprir o seu papel, e claro, pode ter culpa de um lado, tem culpa do outro, mas eu acho que sempre os investidores desse assunto, as concessões, estão com vontade de que o negócio avance e desenvolver pessoas e desenvolver infraestrutura para a população. Obrigado. Natasha, deixo com você. Bom, você perguntou se eu falta medo, né, no setor privado para cumprir, enfim, metas de sustentabilidade, enfim, né, para entregar o que precisa ser entregue. Veja, o setor privado vai fazer aquilo que for necessário para cumprir a regra do jogo, fazendo conta para isso. Onde é que ele vai fazer conta, onde é que vai valer a pena inadimplir, né? É uma questão de conta, puramente, né, econômico na maior parte das vezes. O setor privado vai cumprir o que for mandado cumprir. Onde eu penso que está a chavinha, aqui para a gente mudar um pouco essa percepção, principalmente ao longo da vida do projeto, é o método de aferição de sucesso dessa PPP, que não está apenas relacionado com números, com multas, etc., e esse input, inclusive, do poder público. Como é que o poder público consegue enxergar uma PPP, né? Ou, portanto, saber se está cumprindo adequadamente a sua função, aquilo que o contrato determinou que ela cumprisse, e não avançasse nessa PPP de um modo a querer resolver esse contrato, a encerrar esse contrato. Essas metodologias de aferição hoje cada vez mais precisam incorporar esse conceito de value for people. Um dos exemplos que hoje está sendo desenvolvido, na verdade já foi desenvolvido, né, está começando a ser aplicado, é, por exemplo, a metodologia PEERS. O PEERS, que é o PPP and Infrastructure Rating System, é uma metodologia que foi desenvolvida dentro da UNECE, que traga essa experiência internacional, que justamente tem como objetivo verificar se aquelas PPPs, aquelas concessões estão atingindo, conforme métricas, conforme standards previstos nessa metodologia, atingindo objetivos de financiabilidade, objetivos econômicos, como também objetivos socioambientais e objetivos, enfim, que estejam conectados com a agenda de desenvolvimento sustentável. Então, resumindo, setor público tendo um melhor input ao setor privado sobre como ele vai aferir ao longo da vida do projeto o sucesso dessa PPP, é onde está o diferencial. Vai evitar que se tenha o interesse de simplesmente resolver esse contrato porque uma cláusula não foi cumprida, porque existiu uma multa, que foi aplicada uma multa muito alta, isso vai levar a uma caducidade do contrato, não. Vamos olhar para esse projeto sob o ponto de vista de impacto das pessoas e sob o ponto de vista de impacto do meio ambiente.
Poxa, a gente tomou uma decisão aqui de última hora e foi bom que a gente tomou essa decisão porque somos o painel mais internacional do evento. E a gente estava combinando de fazer esse painel em inglês. Em cima da hora resolvemos fazer em português. Eu ouvi sotaques deliciosos aqui. Vocês falam português excelente, incluindo o sotaque curitibano da Natasha. E o Andrés também entendemos perfeitamente. Eu só fiquei pensando esses dias, eu estou tão ligado em Venezuela, Andrés, que quando você falou em maduração dos contratos, eu já estava pensando que o público ia entender outra coisa. Mas não, estamos falando de amadurecimento dos contratos mesmo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês em nome da BCR e obrigado a todos que nos acompanharam. Uma boa tarde, bom almoço.